Então, gente, boa noite, né? Na aula passada a gente estava falando sobre os estados nacionais, né, a formação deles, e agora a gente parou no Portugal e Espanha. Como é que forma Portugal, né? Acompanha aí no mapa, a gente vai olhando aí o mapa e tentando associar o que eu tô falando, ó. Lá no ano de 771, né, depois de Cristo já, esse lugar é chamado de Península Ibérica, né, onde é formado. Aqui para cima tá a França, ó, mostrando o mapa aqui anterior, ó. França tá aqui, Inglaterra tá aqui. Esse aqui é o, como é que chama? Império, Sacro Império Romano Germânico, é o sagrado, né? Depois, mais para frente, vira a Alemanha. Só que mais para frente eu não vou falar nessa matéria, né? Aí vem a Inglaterra aqui, aí forma a França, aí aqui para baixo tá a Península Ibérica, que é essa parte, ó, que é a França aqui, que é a Península Ibérica que forma Espanha e Portugal nessa península. Portugal como é que forma, né? Lembra que eu falei que os árabes tinham dominado aqui. Os árabes chegou, dominou. É, Esses árabes influenciaram ali a cultura, né, da sociedade dessa península, toda a península, que chegou a ser dominada pelos árabes. O artesanato, a agricultura, eles criaram hortas, pomares, introduziram alguns alimentos, né, como o arroz, a cana-de-açúcar, a amora, também alguns tecidos, né, como o algodão, a lã, a seda, o couro. Mas a inovação mais significativa assim, dos árabes para essa região foi a navegação, né? Porque futuramente essa navegação e alguns outros instrumentos navais, né? Instrumento de navegação, foi usado lá na modernidade nas grandes navegações, ou seja, uma coisa que os árabes trouxeram aqui para a península, que futuramente faz Portugal vir aqui para o Brasil e ocupar aqui. A partir do século XI, os cristãos que estavam aqui, né, que era o reino dos francos, e depois com o tempo passa o Império Carolíngio, né, e depois vira a França, quando fica independente, né. E então, os cristãos que estavam aqui estavam contra os árabes aqui. Aí teve as cruzadas, lembra? Dentro das cruzadas teve, não sei se foi dentro das cruzadas, eu acho que foi sim, a Guerra de Reconquista, né, que é para reconquistar esse território dos árabes, que é a Península Ibérica. Então, tem uma ofensiva dos cristãos aqui, descendo a Península Ibérica para ocupar esse lugar, tá vendo aqui, ó, o Califado de Córdoba, que aqui ainda era dos árabes, dos muçulmanos, né? E essa é chamada então Guerra de Reconquista, que é quando os cristãos tentam, não, conseguem, né? No final acabam reconquistando toda a Península é, Ibérica da mão dos muçulmanos. Aos poucos, esses centros de cultura, né, árabe foi caindo um por um, foi sendo tomado de volta pela Igreja Católica, né, pelos cristãos. O último foi o Reino de Granada, aqui, ó, na pontinha, como vocês estão vendo, já está sendo expulso aqui no finalzinho, que foi no ano de 1492. Conforme os muçulmanos foram sendo expulsos ali da península, alguns reinos e condados foram expandindo os territórios deles, né? E isso formou alguns estados independentes, né? Formou esses dois estados independentes especificamente que a gente está falando, né? Que é Portugal e Espanha, por causa dessa expansão. Como foi feito Portugal? No final do século XI, aqui ó, de mil, século IX, né? Final do século XI, o rei chamado Afonso VI, ele era rei desse lugar aqui, ó, Leão e Castela. Ele era rei desses dois reinos diferentes, né? Esses dois reinos aqui, esse rei Afonso VI, ele concede a um nobre chamado Henrique de Borgonha, porque ele ajudou ele ali, né, em algumas, acho que foi, se não me engano, foi nessa guerra de reconquista. Ele ajudou então esse rei a reconquistar esse território, a conquistar esse território. E então ele deu para esse nobre francês que vinha daqui de cima, o condado de Portucalense. Entendeu? É esse pedacinho aqui, ó, já tá aqui em laranja, condado de Portucalense. Ele divide o pedacinho e dá para ele isso aqui.
Aí no ano de 1142, o filho desse cara que ganhou essa terra se autodeclara rei e proclama a independência desse condado. Agora, esse condado que tinha o próprio rei e não fazia mais parte, então, do reino de Leão, né? Reino de Leão e Castela, né? Então, o que acontece? Aí ele declara a independência desse condado de Portucalense e põe o nome dele de Portugal, Reino de Portugal. Assim nasce Portugal. Esse cara é o Afonso Henrique, aqui, ó, Afonso Henriques. Ele era filho do antigo conde de Portucalense. Aí ele declara a independência, esse rei Afonso. Ele é o primeiro rei de Portugal, que declara a independência ali do local. Uh, durante 240 anos, né? Então, esses filhos dele, a dinastia dele, da dinastia Borgonha, né? Ele domina ali a dinastia dele durante 240 anos, domina esse território aí, que é o Reino de Portugal. Depois desse tempo, eles vão se expandindo, né? E chega aqui e Lisboa se torna a nova capital, então. Quando chega e morre o último rei dessa família aí, dos Borgonha, o último rei dessa dinastia, acontece o quê? Um período onde o reinado de Castela tenta reanexar esse pedaço aqui de terra. Só que eles não conseguem, né? E aí, no ano de 1385, acontece um episódio assim, na história de Portugal que é chamado de Revolução de Avis. O que é isso? Foi um mestre ali da origem militar, né? Ele vinha da ordem militar e era da cidade de Avis. Não sei se ela aparece aqui no mapa. Eu acho que não. Então, ele era da cidade de Avis. Então, ele é chamado Dom João. Ele era mestre militar, né? Dessa cidade. Então, ele toma o trono português para ele, dá um golpe ali, toma. É chamado de Revolução de Avis. Por isso, né? E consolida, então, o poder da monarquia em Portugal. Então é assim que nasce Portugal, o Reino de Portugal. E a Espanha, então? Tá vendo que a Espanha e Portugal meio que estão colados ali, né? Igual a Inglaterra e a Espanha na formação. Após a guerra, então, de reconquista, né? Lá da parte que eu falei da igreja, quando eles tentam reconquistar dos árabes, esse território, então, tinha sido dividido entre os reinos, agora falando da Espanha, né? Entre os reinos, então, agora a parte de cima aqui. Entre os reinos Aragão, foi dividido, né? Castela e Navarra. Ainda tinha um reino de Granada aqui embaixo, né? Mas depois dessa guerra de reconquista já tinha acabado. Então o reino foi dividido entre esses três: Aragão, Castela e Navarra. E no ano de 1469 acontece uma coisa, uma união, vamos dizer assim, do reinado de Aragão e de Castela, né? Que é quando se casa, então, o rei de Aragão com a rainha de Castela. Então se unem essas duas coroas e dão origem ao reino de Aragão e Castela. Esse reino, então, esses dois, né, esse casal aí que se formou e juntou esses dois reinos, eles são conhecidos como os reis cristãos, porque eles firmaram um acordo entre eles e a Igreja Católica para ajudar, né, para ter apoio da igreja para expulsar os muçulmanos dali, e não só os muçulmanos, também expulsaram os judeus ali da Espanha. E para isso ali foi criado, então, para ajudar nessa expulsão desses judeus e muçulmanos, eles criaram o Papa Sisto IV, ele criou o Tribunal do Santo Ofício ali na Espanha. Lembra que eu falei que a Inquisição ela foi dividida em duas partes, a Inquisição moderna e a medieval, e a espanhola foi a Inquisição a pior das Inquisições, porque foi muito mais dura, torturou mais, queimou mais gente. Então ela foi criado esse tribunal aí para essa guerra de reconquista, né? Com o apoio dos reis de Aragão e Castelo. A Inquisição mais pesada desse momento foi aí na Espanha.
Que mais? Como eu disse, foi a mais rígida Inquisição, né? Qualquer reação ali do senhor feudal que estava ali, ou representante da burguesia, tivesse contra a centralização desse poder na mão desses dois reis, era queimado na fogueira, era torturado pela Igreja Católica. Então, todo mundo que se opunha era preso nesse tribunal. Então vamos passar. Essa é a formação dos Estados Nacionais. Isso que a gente é importante saber. França, Inglaterra e Portugal e Espanha. Agora a gente vai para o Renascimento. O que é o Renascimento? O que acontece? Como tinha voltado ali naquela região da Europa, a circulação do dinheiro, lembra que eu falei nas aulas anteriores? O dinheiro voltou a circular, por causa do comércio, né, que tinha voltado também. Como o dinheiro voltou a circular, provocou uma reforma ali na educação do, como é que eu vou dizer? Da educação do povo ali europeu daquele momento. Aí começa a nascer mais escolas, então, porque tem mais dinheiro, as pessoas começam a se educar mais. Então elas começam a criar mais escolas, universidades, começa a nascer ali, começa esse murmurinho ali de escolas e universidades com um pensamento um pouco diferente da igreja, independente da igreja. Começou a se separar da igreja o pensamento crítico, né? Racional. Aí o que acontece? Essas escolas e universidades, então, afirmavam a importância de existir, não existir não, a importância do ser humano no centro das coisas. É o chamado antropocentrismo, né? Pondo o humano, né, como centro do universo, vamos dizer assim. Centro da importância de todas as relações, de tudo que a gente fizesse, ele era importante, então, pensar o ser humano. Esse antropocentrismo, ele se opunha ao teocentrismo, que teo quer dizer Deus, ou seja, o Deus como centro da reflexão filosófica e de pensar tudo a partir daí, como Deus sendo centro. Agora não. Por causa dessas escolas, começou a ter um pensamento mais humanista, né? Pôr um ser humano no meio. Esse pensamento é chamado de antropocentrismo. Um pensamento mais racional, mais crítico. Não como é mais futuramente, mas ali já é o nascimento disso, né? De uma crítica à Igreja Católica, né? Não que não existisse antes, mas aqui começa a se concretizar por causa da expansão do comércio. Aí nasce escolas, mais escolas, as pessoas começam a dar mais importância para o ser humano. E aí então eles priorizam as disciplinas que estudam o ser humano, como história, poesia, gramática, tudo que estava relacionado ao direito romano e etc. Né? Que mais? Esse período é o que ficou conhecido como Renascimento, né? Quando começa a, como é que eu posso dizer, a mudar essa perspectiva de teocentrismo, de que Deus mandava, estava acima de tudo, que a igreja mandava em tudo, era a dona da verdade, a dona da razão, especialmente ainda lembrando da Inquisição, né? De quem não estava a favor ia sofria, né? Era torturado e tal, era visto como herege, era excomungado, né? Então, esse renascimento ele resgata, né? Resgata o, as artes da antiguidade clássica. Não sei se vocês lembram lá da imagem do Império Bizantino que eu pus na primeira parte, mas vocês veem a diferença dessa pintura aqui do Michelangelo, já é bem baseada no clássico lá do grego antigo, de Roma. Então a arte começou a ser baseada no clássico. Esse aqui é o modelo do heliocentrismo que eu vou chegar, quer ver? Que mais então? E aí então o racionalismo começa esse negócio de baseado na razão, né, não na fé, começa a procurar o racionalismo, procurar explicação racional para as coisas que aconteciam na natureza. Não era mais Deus, não tinha mais essa resposta. Que mais? Então
Acontece também uma exploração maior, né, científica, e maior, mais ampla, no corpo humano, né? A gente consegue ver partes do corpo humano que antes não sabia, né? Como, porque faziam dissecação nesse momento. Podia dissecar corpos humanos, antes não podia. A Igreja Católica não permitia. Então aqui começa, por causa das universidades, a dissecar os corpos humanos e ver órgãos ali que antes as pessoas nem sabiam que existia. Era cada coisa que eles achavam que tinha ali que era muito diferenciado. Depois, outra oportunidade, eu mostro para vocês uma coisa bem estranha que tinha, do jeito que eles achavam que era dentro do corpo humano, é bem diferenciado mesmo, bizarro. Acontece também nesse período do Renascimento, essa mudança de perspectiva, de pensamento, ah, uma mudança na reflexão política do momento, né? Uma mudança, como eu disse, da investigação científica, começa a se investigar as coisas de modo científico. E uma das pessoas mais importantes nesse momento, e a principal obra, né, não uma das pessoas mais importantes, mas um dos caras que escreveu uma das principais obras deste momento, foi o Nicolau Maquiavel, né? Ele escreveu o livro do Príncipe, foi a principal obra dele. O Maquiavel ele foi considerado um dos criadores ali do pensamento moderno, que viria depois da Idade Média. Na obra do Príncipe, ele define a separação do que é a moral individual e o que é a razão do Estado. Ou seja, o Estado estava acima e tinha que agir com uma razão para manter a estabilidade embaixo, né, dos indivíduos, que é uma coisa pessoal. Tinha que pensar no todo. Ele, nesse livro aí, no Príncipe, ele escreve vários conselhos e recomendações para o príncipe governar, porque ali a gente está vendo os estados nascendo, né? O poder na mão dos reis. Ou seja, esse livro, ele dá respaldo para esses príncipes. Ele dá ali, ó, não, de acordo com esse livro aqui, lá está escrito fazer sentido. Então, fazer sentido esse negócio, esses conselhos que o Maquiavel dá nesse livro. Esses conselhos são para esse príncipe, então, governar mais eficientemente. Ele desenvolve dois conceitos, eu não sei, provavelmente vocês ou já viram isso em filosofia, que é o conceito de virtude, né? Que é a capacidade do príncipe, do governador de controlar e superar as dificuldades ali, sendo piedoso quando precisa, ou severo quando é necessário também. E o conceito de fortuna, né? Que é o conceito de sorte, que o governador ele devia estar tão atento, né, o príncipe, ele tinha que estar tão atento às necessidades ali do reino, para que a sorte pudesse estar ao lado dele. Então ele precisava estar atento a tudo para que as sortes, as oportunidades aparecessem mesmo diante das crises, né? Tanto que esse negócio aí acabou gerando uma frase que tem no livro, eu não sei se exatamente tem no livro, mas é trazida a frase que a gente conhece até hoje, né? Que é os fins justificam os meios. E exatamente por isso, porque o príncipe defesa no livro, né, o Maquiavel defende que o príncipe ele tem que ser, como eu disse, ele precisa ser autoritário quando necessário, entende? Ele precisa impor regras bem firme, pensando no todo, não só naquele momento, naquele pedaço ali. E vem o termo também maquiavélico, né, que é um termo que se tornou pejorativo, mesmo não sendo, não, vamos dizer assim, Maquiavel não sendo uma pessoa ruim, só escreveu um livro ali. Esse termo se tornou pejorativo exatamente por isso, né? Que é como se fosse um modo de manipulação para justificar o fim. Os fins justificam os meios, mas não é bem assim. Ele elevou o cidadão ali da Idade Média a um patamar do pensamento político que não existia antes, entende? Continuando, aí vem a teoria do geocentrismo versus o heliocentrismo, né? Ou como está aí, heliocentrismo versus geocentrismo. O que é isso? Para a Igreja Católica, a Terra ela era o centro do universo, né? O Sol e a Lua giravam em torno da Terra. Isso é o chamado geocentrismo. Porém, surgiu um cara, esse carinha da foto aí, de cabelinho aí, narizudo aí. Ele é o Nicolau Copérnico, né?
todo mundo deve conhecer, pelo menos ouvir falar o nome dele. Ele propõe, então, contesta a igreja e propõe essa concepção, né, do heliocentrismo, porque hélio quer dizer sol, né, eu acho que é em grego. E então esse heliocentrismo afirmava então que a Terra e os outros planetas é que giravam em torno do Sol e não ao contrário. Baseado na ideia desse no Nicolau aí Copérnico, outros cientistas, né, que vão estudar o universo mais para frente, surgem também com essa mesma ideia, como o Giordano Bruno, o Galileu Galilei, o Kepler, que tem um nome muito famoso aí no telescópio. Eu acho que todos eles têm um nome em telescópio, se eu não me engano. E eles retomam então o pensamento de Copérnico. E mais para frente, já na modernidade, o Newton lança os fundamentos da física moderna, se apoiando nesses outros cientistas também. Então, é graças ao Copérnico que isso começa. Na arte, a gente pode citar vários artistas, né? Um dos pintores mais diferente, começo ali, que deu caráter artístico à obra, né? Que não era mais aquele negócio chapado, igual era lá no comecinho, aquela arte bizantina, bem diferente ali do que vinha da Grécia e de Roma antiga. Ele pôs, a primeira vez que ele pôs é, realismo ali, ele começou a retratar pessoas, objetos, tudo com realismo. E também introduziu algumas noções de profundidade na pintura. Ele abriu caminho, então, para essa técnica aí na pintura, que é a noção, né, da perspectiva, que é a largura, a altura e a profundidade de alguma coisa. Que alguma coisa vai pintar, né? Depois essa noção de perspectiva, né, foi desenvolvida por Filippo Brunelleschi e o Leon Battista Alberti, e também pelo Leonardo da Vinci, né, que vai ser um cara muito importante nesse momento. Ele deixa muita coisa ali. Que a gente vê eu falei, tem a importância do ser humano, esse é o homem vitruviano aí do Leonardo da Vinci, com as medidas do corpo humano, baseado ali você vê com traços de realismo, né? Tem tudo certinho, realismo do corpo humano. Não era mais assim, né? Depois do Império Bizantino e a igreja impor a arte dela, a cultura dela. O que mais que tem no Renascimento? Essa noção de perspectiva da arte, ela exigia que o artista tivesse noção, pelo menos o conhecimento assim, básico de geometria, matemática, ótica. Ele tinha que entender sobre variação de luz, de cor, de sombra. Então, os pintores e os escultores e arquitetos também, daquele momento ali do Renascimento, eles começou a não ser considerado um simples artesão, mas começou a ser considerado ali como os verdadeiros artistas, porque eles produziam realmente obras de arte, como vocês veem nessa pintura do Michelangelo. Aí começou a nascer, então, umas pessoas que patrocinavam esses caras para eles produzir essas artes, já que são os caras ali no topo, os caras fazem as artes mais bonitas, começaram a patrocinar alguns burgueses, né, algumas pessoas da nobreza, do alto clero se juntaram, né, se juntaram não, né, começaram a patrocinar essas pessoas, é o chamado, esses caras que patrocinavam, é conhecido como mecenas. Esses mecenas, então, eram os caras que patrocinavam os artistas, né? Para fazer as artes, para exibir ali nos palácios deles, né? Essas coisas de gente rica mesmo, gosta de ter arte cara na parede. Foi aí, né? Começou. Com esse mecenato, né? Chamado de mecenato, que é esse patrocínio dos mecenas, a arte ela começou a estar estritamente relacionada, intimamente relacionada com a riqueza. Uma das famílias ali que era mecena, né, que governou a Itália, se eu não me engano, era mais poderosa de Florença, era a família dos Médici. Os Médici, eles financiou vários artistas importantes ali. Um deles era o Michelangelo, que pintou também o teto da Capela Sistina, que é esse aí, a criação de Adão, que a gente veio no slide. Que mais? Outros artistas importantes aí para a gente citar desse período também tem o Sandro Botticelli, né? Tem o Rafael Sanzio, o Tiziano Velliccio
e o Paolo Veronese. Na literatura também aconteceu uma revolução, uma mudança na literatura. Como vocês podem ver, a época do Renascimento teve muitos frutos ali de coisas novas, né? Mudanças. Na literatura, por exemplo, nos últimos anos, né, do século, né, nos últimos séculos da Idade Média, no finalzinho da Idade Média, ocorreu uma renovação ali grande no campo das letras, principalmente pelo trabalho de três artistas, três escritores ali da Península Itálica. Um deles é essa capa de livro que vocês estão vendo aí no slide, que é da Divina Comédia, né, do Dante Alighieri. O outro é o Francesco Petrarca e o Giovanni Boccaccio. São três caras muito importantes para essa perto do Renascimento aí. A Divina Comédia é muito importante para a história da humanidade também. Ela conta daquele negócio dos infernos, né? Eu não sei se é 7 ou 8 infernos, cada um vai para o inferno. Tem aquela frase famosa que o pior lugar do inferno está reservado para aqueles que não se posicionam em momentos de. Como é que é? Momentos de. Ai, gente, esqueci o finalzinho. Mas é isso aí, momentos de injustiça, isso. O pior lugar do inferno está reservado para aqueles que não se posicionam em momentos de injustiça. Essa é uma frase do livro, eu acho. Não sei se está no livro, mas sei que é dele, do Dante. Aí acontece também uma revolução aí na literatura com o Gutenberg, né? Jonas Gutenberg, que ele reinventa ali no século XV a prensa, né? É, Aí surge também novas formas, ele inventa a prensa gráfica, ou seja, a impressão das coisas já existia, porém era mais lento e mais devagar, né? Mais lento e acho que era mais caro. Agora, não. Com essa invenção dessa nova prensa do Gutenberg, os livros podiam ser publicados agora em larga escala, ou seja, começa a nascer mais livros, ter mais livros rodando ali naquele período. Isso começou, como eu disse, na Itália e se espalhou então por toda a Europa. Por exemplo, em Portugal teve o Luís Camões, né, que escreveu os Lusíadas, e teve o Gil e Vicente também, Gil Vicente. Na Espanha teve o Miguel de Cervantes, né, que escreveu o famoso Dom Quixote. E na Inglaterra teve o também famoso o Shakespeare, né, que é considerado até hoje o maior dramaturgo de todos os tempos, né, escreveu Hamlet, escreveu Romeu e Julieta e etc. O tipo de impressão móvel, como eu disse, que o Gutenberg criou, ou recriou, revolucionou toda a vida da Europa, porque tornou possível, então, a disseminação rápida, a difusão rápida dos livros. Tinha livro agora para mais gente estava espalhando os livros para toda a Europa, né? E aí, então, espalhou também os ideais de humanismo, espalhou o racionalismo, espalhou esses ideais todos ali contidos no Renascimento, e foi isso, né? Espalhou tudo com essa renovação literária. E com isso também começou a crescer as críticas à Igreja Católica, como a gente está falando dessas críticas do antropocentrismo, do heliocentrismo, elas vêm batendo de frente, confronto com a Igreja Católica pelo narrativo ali, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. No inferno tem lugar VIP pro Bolsonaro. Ó, então, como a aula tá acabando, amanhã a gente volta nessas críticas da Igreja Católica, né? Que a gente vai pro próximo slide, que é a Reforma Protestante. Então, vou parar aqui. Então, gente, eu vou. Vocês têm alguma pergunta? A gente tem, deixa eu ver quanto tempo tem. A gente tem 1 minuto e meio. Alguém tem uma pergunta? Se alguém quiser fazer uma pergunta, é o tempo que a gente tem. Se não, eu já vou despedir de vocês, porque falta pouco tempo. Então, boa noite para todo mundo. Se cuidem. E amanhã. É... depois eu posso ver isso aí, mas eu acho que ele existiu sim, na história aí, que não deixaram. O Shakespeare deixou alguma coisa escrita, mas tipo, Sócrates não deixou nada escrito. O próprio Jesus Cristo não deixou nada escrito. Então, sempre tem alguém assim na história que as pessoas acham que não existiu.
porque pode ter sido os fiéis, né, que seguiu. Gente, então boa noite e até amanhã. Amanhã a gente volta rapidinho só para falar dessa reforma protestante. Vai ser uma aula mais rápida. Então até amanhã e é isso. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.